Será que usar esteroide anabolizante pode acabar com teus vasos sanguíneos? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir na prática o uso de esteroide anabolizante frente à saúde vascular. Geralmente a gente fala de saúde cardiovascular, agrava ao coração, ao músculo cardíaco, isso a gente já sabe muito bem que causa. Mas será que existe também uma alteração dos vasos que estão dentro do sistema cardiovascular? Porque se tiver, a gente tem uma chance maior ainda de ter algum tipo de evento cardiovascular indesejado. Como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Infartar, bicho. Então a gente precisa saber esse assunto. Então eu peço pra você, deixa teu curtir pra me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, tá? Vamos lá, trouxe aqui um estudo muito interessante, tá? Deixa aqui o nome do estudo, quiser dar uma lida, sempre é bom, tá? Beleza, avaliação vascular de 123 homens. Tudo bem? Vê que é um número de homens que não é tanto, né? Mas às vezes a gente vê estudo com usuário de esteroide, tem 3 pessoas, né? Aqui você tem mais. Não tem milhares de pessoas, que seria o ideal, mas tem uma quantidade razoável. Era o quê? 56 usuários atuais de esteroide anabolizante que treinavam musculação, logicamente, tá? Então a gente está falando aqui de pessoas que faziam uso suprafisiológico de esteroide, não estamos falando do uso clínico, não estamos falando de reposição de testosterona. A gente já tem bem documentado na literatura científica que reposição de testosterona é benéfica para a saúde cardiovascular, mas o uso suprafisiológico a gente tem vários pormenores que a gente tem que entender. Então a gente tem aqui 56 usuários de esteroide anabolizante e 67 indivíduos levantadores de peso para o grupo controle, porque a gente vai comparar um indivíduo com outro. Também não adianta, às vezes, eu querer comparar um indivíduo que levanta peso e usa esteroide com um indivíduo que é sedentário, por exemplo. Então, a gente, às vezes, tem uma alteração ali que não tem nada a ver. Então, é interessante, sempre que a gente vai fazer essa avaliação de estudo científico, ter essa distinção na hora de fazer essas comparações, né, com grupos semelhantes. Até na questão do levantamento de peso, quando a gente está falando, por exemplo, de coração, de hipertrofia do coração, de aumento de volume de coração, de câmara cardíaca, a gente sabe que o levantamento de peso, né, ao longo dos anos, pode causar adaptações cardiovasculares, onde a gente pode ver aquele famoso coração de atleta, né? O indivíduo de endurance tem um tipo de alteração, o indivíduo de levantamento de peso tem outro tipo de alteração. Mas nenhuma dessas alterações causam prejuízos patológicos para o indivíduo, ou seja, o indivíduo pode ter um aumento ali do coração, hipertrofia daquele coração, aumento de câmara cardíaca, mas ele não tem uma disfunção do coração, ele consegue contrair de maneira eficiente, né, de maneira saudável. Então, é diferente do uso de esteroide anabolizante, onde a gente tem uma hipertrofia do coração com perda de função, de forma parcial ou às vezes de forma quase que total, tá? Então, um coração que não consegue bombear direito, tá? Então, a gente tem uma hipertrofia com um coração que está grande, mas que não consegue bombear direito. Entende? É diferente do só levantamento de peso, onde a gente às vezes tem um coração que pode estar maior, né? Tem uma câmara cardíaca, o ventrículo esquerdo pode estar maior, mais hipertrofiado para dentro, uma hipertrofia concêntrica, mas está bombeando direito, beleza? E aí foi feito com um método de avaliação para ver a questão vascular dos vasos, porque não adianta também, eu preciso ter um método de avaliação para ver como é que tá os vasos, eu não vou pegar e vou medir os vasos do corpo inteiro, né? Então assim, foi visto o quê? A reatividade da artéria carótida e dilatação mediada por fluxo, tudo bem? A artéria carótida, gente, é uma artéria que é muito importante aqui, para o suprimento do sistema nervoso central aqui do nosso cérebro, tá? Levar o sangue para lá. Só que ela é uma artéria que é muito utilizada para predição de risco cardiovascular, tá? Então, às vezes, a gente quer ver o risco cardiovascular daquele indivíduo, a gente vai procurar, por exemplo, na carótida, como é que está a questão de acúmulo de placas de gordura, tá? Então, ela é um marcador específico, para a gente não ter que fazer... Não, vamos ver todos os vasos do organismo aqui com... Não é assim. Tá? Não vai usar um ultrassom Doppler de todos os vasos. Então, é um marcador interessante e é um preditor. Ela diz muito da nossa saúde vascular. É isso que eu quero dizer, tá? Diz muito da nossa saúde vascular. Então, a gente está falando aqui uma avaliação que é mais específica. É uma avaliação que você pede, essa questão carotídea, né, para os seus pacientes. Muitos pacientes eu peço sim, tá? Não são todos, mas muitos pacientes, principalmente o cara já usa o crônico, às vezes eu peço, principalmente quando a gente não tem, às vezes, um ecocardiograma com strain, não tem uma velocidade de onda de pulso, que às vezes eu uso também na minha prática clínica. Então, assim, é um exame que a gente pode usar, é um exame acessível, tá bom? É um exame que muita gente consegue fazer até pelo plano de saúde. É interessante que a gente tenha essa avaliação, dependendo do caso, né? Todo mundo. Porque a gente sabe que o exame padrão ouro, assim, para ver a avaliação do indivíduo que usa esteroide anabolizante, é o ecocardiograma com strain. Uma ergospirometria também é interessante para complementar o eco com strain, tá bom? Em repouso e sob esforço, tá?
Mas, né, a gente sabe que é um exame caro, é um exame que nem todo mundo tem acesso, e às vezes a gente usa outros métodos para avaliar o risco cardiovascular. Mas às vezes para ver de forma específica a agressão cardíaca ali, até para visualizar o paciente ver o negocinho ali se modificando, ver as cores mudando, é interessantíssimo no ThermoStrain. Tá? Interessantíssimo o ThermoStrain, mas tem a limitação, tanto do preço quanto do profissional que vai fazer, porque é diferente. Um cardiologista normal, um cardiologista esportivo fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, é preciso que a gente saiba esses pormenores. Ah, Gabriel, eu quero usar esteroide anabolizante, tô com medo, tô com receio, eu queria saber tudo que eu preciso saber antes de utilizar qualquer coisa, ou até se eu devo utilizar, né? E que tipo de profissional escolher para me acompanhar? Te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Se você é médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, tanto para tratar os colaterais de quem usa esteroide anabolizante de forma ali suprafisiológica, quanto para fazer uma reposição de testosterona, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar também na descrição, tá? Vamos lá. Beleza. E aí o que é que foi encontrado? Disfunção vascular no usuário de esteroide. Infelizmente, gente. Infelizmente a gente pega uma disfunção vascular no usuário de esteroide. E aí o que é que foi visto aqui, né? A gente tem aqui um negócio que pra gente ver, né? O usuário de esteroide tá aqui, o usuário de esteroide tá aqui. Isso aqui é o grupo controle, tudo bem? E aqui a gente está falando aqui a reatividade da carótida, tudo bem? O usuário de esteroide tem menos reatividade de carótida e tem menos dilatação mediada por fluxo. Na prática, cara, o vaso do indivíduo que usa esteroide anabolizante, ele fica o quê? Ele fica mais difícil de contrair. É um vaso que vai entrar menos sangue e vai ter menos dilatação, menos capacidade de dilatação. Os vasos precisam ter capacidade de dilatar para ter uma boa funcionalidade. E você vê que o uso de esteroide anabolizante suprafisiológico causa realmente essa rigidez vascular. Né? Então não é só o coração que é afetado, também são os vasos. Isso aumenta mais ainda o risco do indivíduo. Não é só o coração que está tendo uma cardiotoxicidade ali, uma perda de função, perda de funcionamento. A gente tem um vaso que está mais rígido também, com mais dificuldade de levar o sangue, com mais dificuldade de dilatar, bicho, e funcionar. Certo? Isso daí aumenta o quê? Aumenta a chance de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio. Então não é só um coração que não funciona muito bem, o sangue fica ali parado, mais extasiado, com mais dificuldade de chegar nos lugares. É um vaso que não dilata tão bem, consequentemente, muito mais facilidade de formar ali qualquer tipo de trombo, alguma coisa assim, e causar um infarto, cara. Causar um infarto. Né? Tem algum tromboembolismo até venoso, somente um indivíduo que tem um hematócrito muito alto, tá? Então, é um AVC, tudo bem? Então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Mas é claro, Gabriel, eu posso dizer com certeza que foi o uso de esteroide. Cara, isso aqui é um estudo, né, que tem uma limitação, tá? A gente tem um estudo transversal, a gente tem uma associação e não causalidade. A gente tem o quê? Algo que diz pra gente que, cara, provavelmente o uso de esteroide aumenta o risco cardiovascular, o uso suprafisiológico. A gente vê nos indivíduos que eventualmente falecem ou têm complicações, tá? A gente vendo grupos de usuários de esteroides, isso daí, tá bom? Isso acontecendo, mas é claro, a gente não tem estudos randomizados controlados mostrando isso daí. Os estudos randomizados controlados que a gente tem, não tem essa análise, primeiro porque não faz essa análise, tá bom? Segundo que às vezes são grupos, né, que usaram esteroide por pouco tempo, no máximo 20 semanas, por exemplo, e às vezes doses até 600 mg, que até é uma dose razoável por semana. Então, mas assim, aqui a gente está falando de 56 usuários de esteroide, mas será que eles não estavam usando doses altíssimas? Será que eles não estavam usando por muito tempo? Tudo isso daí também são fatores confundidores. Então, assim, a gente tem uma associação, não causalidade. A gente diz que provavelmente isso acontece. A gente não tem como afirmar e dizer a magnitude do uso do esteroide isoladamente. Porque, por exemplo, o indivíduo pode estar usando um clenbuterol. O indivíduo pode estar usando algum outro tipo de medicamento. O indivíduo pode estar, por exemplo, eu tô usando drogas de abuso junto com o esteroide. Tá, né? Pode estar usando, por exemplo, medicamentos de uso veterinário que são no mercado paralelo, que são esteroide anabolizantes, como trembolona, que a gente sabe que piora muito o coração. Mas é diferente, por exemplo, do nível que usa o Durateston. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Então, a gente tem uma limitação, que isso é um estudo transversal, não é um estudo randomizado controlado para estabelecer causalidade. E a gente tem uma diversidade muito grande entre os usuários, tá? Onde a gente sabe que, provavelmente, o indivíduo que usar menos doses vai ter menos colaterais, e o indivíduo que usar menos medicamentos de mercado paralelo também vão ter menos colaterais, porque, eventualmente, vai ter menos contaminantes e outras coisas. A gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que usar menos tempo também vai ter menos colaterais. Então a gente sabe essas coisas, mas às vezes a gente não tem como bater o martelo e afirmar. Mas dizendo para você, pela minha experiência clínica, causa sim essa rigidez vascular, além do remodelamento cardíaco patológico. Então, assim, é algo extremamente importante da gente avaliar, tá? Gabriel, você falou aí de testosterona e coração, além dos vasos.
que você poderia me dizer para me aprofundar nesse tema? Vou deixar aqui um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.